Bom, gente, nós temos cerca de presentes aqui no Conselho, nós temos cerca de 14 pessoas que não são conselheiras por diferentes razões, estão aqui presentes. Em função disso, nós vamos franquear o espaço para mais um contingente de pessoas, da população, enfim, das pessoas que estão aí fora, a rigor a partir da ação do oficial de justiça. Todas as pessoas que estão aqui que não são conselheiras precisam ser devidamente identificadas e isso passar para o oficial de justiça, para que a gente possa dar continuidade à sessão, convidando pessoas para participarem dessa sessão. Olha só, essa pequena demora é em função do fato de que nós estamos liberando a entrada para membros da comunidade participar dessa sessão. Então, elas estão sendo identificadas lá na porta e terão assento aqui. Eu vou pedir para o início da sessão que todos os conselheiros de fato estejam sentados, bem como os convidados. Por favor, gente, eu gostaria que todos ocupassem seus lugares, porque no momento em que todos os lugares estiverem ocupados, eu vou começar a sessão. Não vai haver ninguém em pé na sessão. A sessão vai transcorrer com todas as pessoas sentadas nas cadeiras. Nas cadeiras. Por favor, aqui no chão, ninguém vai sentar. Ninguém vai sentar aqui no chão. As cadeiras serão ocupadas. As cadeiras serão ocupadas. Pela ordem, todos os assentos serão ocupados e, a partir do momento de ocupados, nós vamos recomeçar a sessão. Por favor. Por favor, todos os locais. Se continuar assim, eu vou ter que chamar o oficial de justiça. Bom, se continuar assim, vai ser pior, gente. Pior do que isso aqui, Sidney? Olha só, está começando mal. Está começando mal. Começou mal mesmo. A sessão tá suspensa. Começou muito mal mesmo. Olha só, gente, não vai dar para a gente ter uma sessão dessa forma. Não vai dar para ter uma sessão dessa forma. Já é muito difícil o que nós estamos todos passando aqui nesse momento, e mais difícil ainda é ter que tomar uma decisão dessa forma. Não pensem vocês que é fácil, não. Eu não quero debate nesse momento. Quando eu estiver falando, por favor, eu estou definindo porque eu sou a presidência da mesa, eu sou a presidente do Conselho Universitário e tenho essa obrigação. Bom, essa é uma sessão extraordinária do Conselho Universitário, dentro das circunstâncias em que foi convocada. Trata especificamente da sustentabilidade do Hospital Universitário Antônio Pedro e a votação de um indicativo de contrato de gestão especial gratuita do AP, Universidade Federal Fluminense e EBSER. É isso que esse conselho vai estar reunido aqui hoje para tratar, deliberar e decidir. O encaminhamento que nós vamos ter é uma sessão extraordinária, portanto, ela não concebe pinga-fogo, ela não concebe nenhum desses instrumentos padrão das sessões do Conselho e portanto, nós vamos encaminhar da seguinte forma. Teremos uma fala sobre o indicativo do Conselho Deliberativo do Hospital Universitário Antônio Pedro, encaminhada pelo conselheiro Tarcísio Rivello. Em seguida, teremos uma fala correspondente à Câmara de Legislação e Normas, câmaras técnicas, encaminhada pelo professor e conselheiro Celso Costa. E, em seguida, nós vamos abrir a palavra
para 2 falas, de 2 minutos cada, de conselheiros, falas de conselheiros, aonde poderão falar um conselheiro a favor e outro conselheiro contra. Então, esse é o encaminhamento que nós vamos... Ah. Eu queria fazer uma fala como conselheiro. Não há fala. Você acabou de ouvir o meu encaminhamento. Não há fala. É porque eu, como conselheira, eu não recebi o e-mail de convocação. E eu não posso deixar de falar isso aqui. Tá certo. Olha só. Muitos conselheiros não foram convocados. É uma sessão extraordinária. Olha só, eu acho que, por favor, olha só, isso não é matéria aqui, não é matéria aqui. O conselho já está na ordem, nós temos comprovação da chegada da comunicação para todos, de forma que eu gostaria de dar continuidade ao conselho. Por favor, conselheira. 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 Os conselheiros não foram convocados e nós temos que registrar aqui que está sendo filmado. Então, esse conselho aqui está irregular. Tá. A senhora, por favor, considere isso como sendo lesada nesse sentido e a gente vai entrar com as provas necessárias para mostrar que isso não condiz com a verdade. Olha só, vai continuar essa falação. Poxa, por favor, conselheiro Tarcísio, então, com a palavra. Não há outra proposta. Isso é uma reunião do conselho. Isso é um conselho extraordinário. Não há outra proposta. Não há. Não há outra proposta. A sessão está suspensa por 10 minutos. Eu não vou ficar aqui de bate-boca com ninguém. Eu estou pedindo para os conselheiros. O pessoal está mudando toda a regra da universidade, sem nem perguntar para o conselho. Aqui não estamos no tumulto. Primeiro, criou-se um conselho extraordinário sem convocar todo mundo. Isso tem que estar em regra em algum lugar. Segundo, está inventando que aqui só 2 minutos para 2 pessoas falarem. Está sendo assediada por uma pessoa aqui dentro. Não vai discutir. Vai definir o futuro da universidade. E terceiro, conselheiro, não recebi nenhuma proposta oficial, porque tem que passar nas câmaras para ler. Eu vou botar isso e aquilo. Essa é a regra da universidade. O reitor não é dono da universidade, nem construiu o estatuto, que é uma história da universidade construída pela comunidade. Eu, inclusive, não fiz parte das votações, mas vários aqui fizeram. Essas são as regras. Se não cumpre, qualquer um pode questionar. É isso que eu estou falando aqui. Eu também não recebi. Se provarem que nós recebemos a convocatória, porque não está no site, mudou a data e nós não fomos convocados. Então, é possível que outros não sejam, não tenham direito de opinar. Então, não estamos tumultuando aqui. Dizer que o reitor está violando uma regra do próprio conselho e por isso nós queremos só registrar. O que eu estou propondo, se vai aqui apresentar a proposta, primeiro, apresente por escrito, para as pessoas lerem. Vou votar isso, eu quero assinar aquilo outro. Que as pessoas aqui podem alterar, caso as câmaras tenham analisado. Se não for isso, as pessoas podem ouvir depois. Eu quero opinar, as pessoas querem perguntar, porque no Brasil inteiro está vendo essa experiência. A própria Procuradoria-Geral está dizendo que é ilegal. E aqui está se votando, está se propondo coisa. Estou propondo aqui, professor Sidney, que consulte o plenário para permitir que as pessoas possam falar a partir de uma regra que é normal. Qual a regra normal da universidade? 5 minutos para cada conselheiro que peça a palavra em cima de uma proposta escrita. Não tem nada escrito para se julgar. No Brasil inteiro teve lá, proposta do contrato, se julga, se vota, perdeu, era a polícia, deu porrada, enfim. Aqui, gente, olha só, nós estamos seguindo estritamente o que está no regimento. Por favor, eu gostaria de recomeçar. As falas estão sendo exatamente uma prerrogativa minha, ela não está nem prevista. Nem prevista, temos falas previstas. Eu estou estabelecendo como uma prerrogativa minha de propor essas 2 falas. Não está previsto no regimento. Essa é uma sessão extraordinária, nós estamos aqui para... Eu estou deliberando 2 falas. Encaminhamento.
Essa é uma sessão extremamente... Olha, eu não estou aqui para... Podem interpretar como quiser. A minha função, ela impõe tomada de decisão. Podem interpretar como quiser. A única coisa que eu não quero é prevaricar com a minha responsabilidade. Só isso. Quem define é o Conselho, propõe. Assim que essa diversidade se definiu. Eu queria saber por escrito, no senhor ler qual é a proposta que as câmaras analisaram. Eu não sou da Câmara. Imagine que as câmaras reuniram... Olha, eu vou repetir aqui o meu encaminhamento. O professor Tarcísio, conselheiro Tarcísio, vai falar sobre o indicativo da Câmara do Conselho Deliberativo do Hospital Universitário Antônio Pedro. Falar tecnicamente sobre a decisão e o encaminhamento do... Por favor, conselheira, você não está respeitando. Vai mudar o rumo do hospital porque está mudando a regra. É exatamente isso. Não. A universidade não depende só da vontade de lei. Não, nem da minha, é verdade. Senhor presidente, eu quero ouvir outras pessoas. Eu quero ouvir, de acordo com o seu encaminhamento, as pessoas que você... Eu quero ouvir. Olha só, gente, olha só. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Está havendo uma transgressão da ordem. O que o conselheiro está fazendo, sistematicamente interrompendo a fala da presidência, é uma transgressão da ordem. A sessão extraordinária impõe exatamente os itens que eu coloquei aqui. Não há conversa sobre esse fato, não há proposição sobre esse fato, não há qualquer margem para que a gente faça qualquer coisa diferente disso. Não há margem para isso. É uma sessão extraordinária, nós estamos aqui para tomar uma decisão e para votar. Se nós começarmos a achar isso, achar aquilo outro, daqui a pouco nós vamos fazer o jogo daqueles que não querem realizar a sessão. Essa sessão, ela veio dessa forma porque existem aqueles que não querem realizar a sessão. Tem medo de realizar a sessão. Tem medo de realizar a sessão. Então, eu vou reiterar aqui. O encaminhamento é um só. O conselheiro Tarcísio Rivello faz uma apresentação sobre o indicativo do Conselho Deliberativo do UAP, que foi encaminhado ao gabinete do reitor. Em seguida, o acolhimento desse indicativo pelas câmaras técnicas. E, em terceiro, a votação. É isso que nós estamos fazendo aqui. Não tem mais margem para isso, aquilo, outro. E, por favor, eu quero dar início à palavra ao professor Tarcísio. Prezado senhor presidente do Conselho, demais conselheiros, convidados e presentes. Considerando a precariedade da funcionabilidade do Hospital Universitário Antônio Pedro nesse momento, considerando o término do contrato de processo seletivo simplificado a partir de maio deste ano, levando ao fechamento e atendimento aos usuários do SUS, considerando ainda a vontade do Conselho Deliberativo do UAP em sessão plenária passada, vem indicar que seja firmado entre a Universidade Federal Fluminense e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, um contrato de gestão especial gratuito para a gestão do Hospital Universitário Antônio Pedro, que deverá ser regido pelas seguintes diretrizes principais. O esqueleto de um contrato tem que ter esta diretriz. Primeiro, a manutenção de uma porta única de acesso, exclusivamente pelo SUS. Proibição de contratos com planos de seguro privado de saúde, bem como universidades privadas. Garantia da autonomia universitária. Garantia do fortalecimento de atividades acadêmicas. Respeito aos direitos dos servidores e fim do contrato precário dos profissionais de saúde. Redimensionamento da força de trabalho com provimento de pessoal necessário ao pleno funcionamento do UAP.
Controle social da gestão com pleno funcionamento do Conselho Deliberativo. Aumento de leitos e serviços, beneficiando usuários com melhores qualidades, dão cuidado de pessoas. Manutenção da propriedade do patrimônio e equipamento do UAP com a UF, sendo feita uma cessão de uso para que a IBSER possa realizar manutenções e reformas necessárias. Gerenciar o cuidado de forma integral, interprofissional, centrado na pessoa, baseado em evidências científicas. Garantir os espaços de ensino, extensão e pesquisa nas dependências do hospital. Possibilidade de inclusão de cláusulas que garanta a possibilidade de a UF romper o contrato caso o mesmo não seja cumprido pela outra parte. Essa é a nossa indicação, magnífico reitor, nessa reunião extraordinária de hoje. Estou encaminhando a mesa. Obrigado. Bom, eu passo a palavra, então, ao conselheiro Celso Costa. Essa indicação foi encaminhada às câmaras técnicas e o professor Celso Costa vai fazer o relato. Eu cumprimento a mesa aqui, na pessoa do reitor e do vice-reitor. Um bom dia também a todos os conselheiros aqui presentes nessa sessão importante para os destinos da nossa universidade, especial do Antônio Pedro. Cumprimento também a comunidade aqui que está presente, né? E eu, como membro das câmaras superiores do Conselho Universitário, venho aqui fazer o relato das câmaras técnicas do CUV, que em reunião de 26 de janeiro, apreciaram em regime de urgência o indicativo de resolução do Conselho Deliberativo do Hospital Antônio Pedro. Nessa sessão do dia 26 de janeiro, nós tivemos duas votações. A primeira votação foi sobre o acatamento do regime de urgência que estava sendo encaminhado. Esse regime de urgência foi aceito por votos da maioria dos membros das câmaras técnicas reunidas. Em seguida, foi aprovado o indicativo de resolução que foi encaminhado pelo reitor, que muito bem foi aqui explanado pelo professor e conselheiro Tarcísio. Bem, conforme consta da documentação enviada à votação do Conselho, tinha sido anteriormente realizada uma reunião em votação por e-mail, né? Quer dizer, essa votação por e-mail, ela aconteceu em função de que, em duas ocasiões distintas, o Conselho Deliberativo do Hospital Antônio Pedro foi impedido de ser reunido. Se reuniu, mas foi impedido de deliberar. Essas reuniões aconteceram no dia 12 de janeiro no Hospital Antônio Pedro e no dia 20 de janeiro foi também feita uma tentativa de reunião do Conselho Deliberativo com o mesmo ponto de pauta que era o indicativo na Procuradoria Federal, no 7º andar, que também houve um impedimento por manifestante de que a reunião fosse realizada. Em função disso, foi realizada a votação por e-mail no dia 21 de janeiro, e nos chegou, então, às câmaras técnicas esse indicativo do reitor, no sentido de que examinássemos a oportunidade disso e fosse isso encaminhado aos conselhos superiores, ao Conselho Universitário. Em data posterior, foi anulada a votação por e-mail pela Justiça, né? E, em seguida, no dia 8 de março, foi realizada uma reunião presencial do Conselho Deliberativo do Hospital Antônio Pedro, onde o mesmo tema foi trazido em pauta, o indicativo. Não houve nenhuma mudança no texto, quer dizer, o texto do indicativo foi exatamente o mesmo texto do indicativo, e ele foi aprovado nessa reunião do dia 8 de março pelo Conselho Deliberativo do Hospital Antônio Pedro. Esse indicativo, eu tenho aqui dois pontos importantes para finalizar aqui o meu relato. Primeiro, o indicativo de resolução aprovado na reunião presencial do Conselho Deliberativo é integralmente idêntica àquela aprovada na votação por e-mail.
Segundo, o fato do indicativo de resolução que chegou às mãos do reitor ter sido por este encaminhado para apreciação das câmaras superiores do Conselho Universitário se circunscreve-se no embasamento legal do regimento interno dos Conselhos Superiores no artigo 62, na página 13, que faculta ao reitor levar às câmaras técnicas do CUV para apreciação o indicativo do Conselho Deliberativo do UAP ou enviá-lo diretamente ao CUV. Diante disso, eu quero, no caso aqui, parabenizar o reitor por essa transparência de ter enviado às câmaras técnicas, porque se... Eu gostaria mais uma vez de advertir, esse tipo de manifestação não vai ser, está sendo interrompida a fala e você está sendo agressiva com a presidência. Você é conselheira? A senhora é conselheira? Se a senhora não é conselheira, está se expressando no Conselho Universitário, não é motivo aqui. Pessoal, se alguns conselheiros não conhecem o regimento interno, se algum conselheiro, Essa é a ditadura que estão voltando aqui, a imposição. Pessoal, além disso, eu gostaria de falar que é de obrigação de todo conselheiro conhecer o regimento interno do Conselho. Também todo estudante, todo técnico, e eu vou ler para que vocês vejam o artigo 62 das indicações. O artigo 62 das indicações diz que a indicação que será formulada por escrito... por favor, o conselheiro, está me caçando a palavra do relator? Está caçando sim a palavra. Você, por favor, me deixe terminar o meu relato. Artigo 62. A indicação que será formulada por escrito conterá, em termos claros e sintéticos, sugestões a qualquer autoridade universitária ou câmara especializada para que faça ou deixe de fazer alguma coisa. Toda indicação será submetida ao plenário no início da ordem do dia, independente de prévia inclusão da mesma. Mas só em sessão ordinária. Somente em casos especiais. Tendo em vista possíveis implicações, o presidente poderá solicitar o parecer das câmaras especializadas sobre a indicação. Então, foi por isso que eu parabenizei o reitor, porque ele realmente foi mais do que prudente ao enviar às câmaras essa indicação. Esse é o relato. Olha só. Gente, olha só. Tá vendo como é que... Olha, eu vou colocar em votação o relato do professor Celso. Aqueles conselheiros que aceitam o relato do professor Celso, levantem o braço. Levantem o braço. Aprovado. 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 Aprovado.